Se alguém pedisse para a gente imaginar a eternidade, o que viria à mente? Provavelmente algo assim, né? Anjos, nuvens, harpas, uma imagem que a cultura popular nos vendeu por décadas. Mas, hoje, vamos mergulhar no que a Bíblia de fato diz sobre isso. E olha, pode ser bem diferente do que se imagina. Pois é, essa é a visão clássica. Uma coisa meio etérea, quase fantasmagórica. Uma existência passiva, só flutuando para sempre. É um clichê tão forte que muita gente simplesmente aceita sem nem questionar. Agora, a pergunta é: essa imagem toda popular se sustenta quando a gente olha para o que está escrito na Bíblia? A verdade é que as escrituras pintam um quadro radicalmente diferente. Um quadro muito mais real, físico e, sinceramente, muito mais empolgante. Talvez o erro comece na pergunta que a gente faz. Em vez de perguntar para onde nós vamos, a Bíblia nos desafia a pensar de outra forma. Onde Deus planeja morar com a humanidade para sempre? E a resposta para essa pergunta muda tudo. Para encontrar essa resposta, a gente precisa ir lá para o finalzinho da história bíblica por uma visão registrada no livro do Apocalipse. Uma visão que não só corrige, mas, olha, destrói completamente essa ideia de ficar flutuando em nuvens. O apóstolo João tem uma visão extraordinária. Ele diz assim: vi um novo céu e uma nova terra, e a nova Jerusalém descia do céu. Presta muita atenção nessa palavra, descia. A direção do movimento aqui é a chave para entender tudo. E é aqui que o jogo vira completamente. O nosso clichê cultural é invertido. O objetivo final não é a nossa fuga da terra para o céu. É o contrário, é a vinda do céu para a terra. Deus desce para morar com a gente, num mundo físico e totalmente restaurado. Isso redefine o que a gente pensa sobre eternidade. Não é uma fuga, é uma restauração. É este mundo mais curado de toda dor, morte e sofrimento que a gente conhece. É o nosso lar finalmente perfeito. E o mais interessante é que essa ideia não é uma novidade que aparece só no Apocalipse. Na verdade, ela é o clímax de uma história que começou lá no primeiro capítulo da Bíblia. É a restauração do projeto original de Deus. A narrativa bíblica é incrivelmente consistente. Pensa só, no Gênesis, Deus cria a humanidade para viver com Ele na Terra. O pecado quebra essa comunhão. Mas a redenção em Cristo não é um plano B, um improviso. É a execução do plano original. O foco sempre foi a Terra. Ok, uma terra restaurada. Parece ótimo. Mas o que exatamente a gente vai fazê-la? Não corre o risco de ser um tédio eterno? A resposta da Bíblia é um sonoro não. A eternidade vai ser tudo menos parada. A Bíblia descreve essa vida usando contrastes. Por um lado, a ausência total daquilo que nos aflige. Sem lágrimas, sem luto, sem dor. Por outro, a presença de tudo que nos faz humanos de verdade. Corpos físicos ressuscitados, relacionamentos reais e até trabalho com significado, mas livre de toda frustração. Pensa nisso, não vai ser uma existência passiva, etérea, mas uma vida dinâmica, cheia de propósito, de criatividade. Mas o coração de tudo, a promessa que supera todas as outras, é a presença física e visível do próprio Deus ali, com a gente. Essa imagem é poderosa porque ela fecha o grande ciclo da história humana. A promessa de que Deus habitará com eles não é só uma metáfora. Significa que aquela comunhão perfeita do Jardim do Éden, onde Deus caminhava com Adão, vai ser finalmente restaurada, só que desta vez, para sempre. Isso tudo nos leva à união final, à conclusão dessa grande narrativa cósmica. E a confirmação mais poderosa dessa visão vem de um lugar que talvez a gente não esperasse: o Sermão da Montanha. Ouça com atenção as palavras do próprio Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não o céu, a terra. Essa é a promessa. Um lar permanente, onde vai reinar a justiça e a paz. Um lugar onde não seremos só visitantes, mas herdeiros. Uma comunidade real e vibrante, no mundo que finalmente funciona como deveria. Então, qual é o papel do céu nisso tudo? Uma boa forma de pensar é que o céu é como uma antessala, um lugar de preparação e comunhão com Cristo depois da morte. Mas não é o destino final. A nova terra, esse sim é o destino, o lar glorioso para o qual todos estão sendo preparados. E este é o grande final da história, a união completa. O céu desce à terra.
Deus e a humanidade vivendo juntos como era para ser desde o início. E a criação finalmente livre, restaurada à sua beleza original. Essa, e não outra, é a esperança da eternidade que a Bíblia apresenta. E essa verdade toda deixa a gente com uma pergunta inevitável. Se o nosso destino final não é fugir deste mundo, mas sim vê-lo completamente restaurado sob o governo de Deus, como é que isso deveria transformar a maneira como a gente vive, como a gente cuida da criação e ama as pessoas aqui e agora? A resposta para essa pergunta pode mudar não apenas o nosso futuro, mas principalmente o nosso presente.